Defensoria Pública. A Lei 11.448, de 2007, alterou a Lei da Ação Civil Pública para incluir a Defensoria Pública entre os legitimados, e a Lei Complementar número 132, de 2009, alterou a Lei Complementar número 80, de 1994, para dizer que incumbe à Defensoria Pública a defesa dos direitos individuais e coletivos, podendo promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Artigo 4º, inciso 7º. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, propôs, em 16 de agosto de 2007, ação direta de inconstitucionalidade, que tomou o número 3.943, afirmando desvio institucional, porque criada a Defensoria Pública para a defesa dos necessitados, havidos como tais aqueles que comprovam insuficiência de recursos nos termos da Constituição. Afirmou não haver possibilidade alguma de a Defensoria Pública atuar na defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, porque os atendidos devem ser individualizáveis, identificáveis, para que se saiba realmente que não possui recursos suficientes para o ingresso em juízo. Requereu, alternativamente, interpretação conforme ao texto constitucional, para excluir a legitimidade ativa da Defensoria Pública quanto ao ajuizamento de ação civil pública para a defesa de interesses difusos. Ada Pellegrini Grinover ofereceu parecer pela constitucionalidade, sustentando a necessidade de se ampliar o conceito de hipossuficiente. Isso porque existem os que são necessitados no plano econômico, mas também existem os necessitados do ponto de vista organizacional, ou seja, todos aqueles que são socialmente vulneráveis, os consumidores, os usuários de serviços públicos, os usuários de planos de saúde, os que queiram implementar ou contestar políticas públicas como as atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, etc. A ação foi julgada improcedente. Tiago Fensten-Zeifer assevera que tanto a necessidade em sentido estrito, com viés puramente econômico, quanto a necessidade em sentido amplo, em termos de vulnerabilidade, conduzem à legitimidade da atuação da Defensoria Pública. Maria Mezzavilla Verri demonstra, com caso concreto, o entrelaçamento que eventualmente ocorre entre as questões relativas a direitos difusos e individuais homogêneos. Nesse quadro, Maria Mezzavilla Verri cita, como exemplo, uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra o município de São José dos Campos. Nas palavras da autora, consta nesta ação que o referente município editou 3 decretos, todos eles declarando como de utilidade pública para o específico fim de edificar a Via Norte inúmeros imóveis residenciais localizados na Vila Rossi e outros bairros contíguos, no afã de remover do pretenso traçado do projetado anel viário cerca de 238 famílias que ali residem há anos. Ocorre que, de acordo com a petição inicial, as pistas a serem construídas, além de desalojar referidas famílias, serão construídas sobre o banhado, que é uma área de preservação ambiental, posto que incursiona em zona de várzea e remanescente de Mata Atlântica. Segundo a ação, não houve estudo de impacto ambiental e de vizinhança, como ordena o Estatuto das Cidades. Ao ingressar com essa ação civil pública, notamos que a Defensoria Pública está cumprindo sua função institucional, que é a proteção de interesses individuais homogêneos, tendo como titulares pessoas determinadas, ou seja, as famílias prejudicadas pelos decretos expropriatórios do prefeito municipal daquela localidade. São pessoas humildes que pretendem futuramente eventual indenização pelos danos sofridos.
Além da defesa dessas pessoas carentes, a Defensoria mostrou-se preocupada com o interesse difuso envolvido, qual seja o meio ambiente, conforme asseverou. Resulta claro do sobredito texto que o objetivo primacial de todo esse sistema jurídico de proteção ao meio ambiente é o de garantir nível básico de qualidade de vida às atuais e às futuras gerações, mediante uma inquestionável ordem de preservação das riquezas naturais sobre todas as coisas e escamoteados interesses. Tanto que essa ação coletiva teve como um dos pedidos a suspensão dos efeitos da licença ambiental subscrita pelo secretário estadual do Meio Ambiente. Desse modo, podemos concluir que não só os interesses dos necessitados foram defendidos, mas também o interesse de toda a coletividade. Em Minas Gerais, a Defensoria Pública e outros órgãos propuseram ação civil pública descrevendo a seguinte situação de fato: com capacidade legal para 28 presos, a divisão de tóxicos e entorpecentes tinha sob custódia 274, 130 dos quais já condenados. Observaram que, por lei, os sentenciados devem cumprir pena em estabelecimentos prisionais específicos. Os presos provisoriamente devem ser separados dos condenados. Não se encontrava a delegacia equipada para acomodar tantos presos, faltando instalações sanitárias. Requereram a transferência dos presos provisórios, cujo número excedia a capacidade legal e a dos condenados para a penitenciária. Pleitearam também a determinação de adequação das condições sanitárias e dos espaços da carceragem ou a interdição desta. Requereram ainda a condenação por danos morais difusos em valor não inferior a 10 milhões de reais, bem como indenização aos presos pelos danos morais individualmente sofridos. Assentou o Tribunal a legitimidade ad causam da Defensoria Pública, do Centro de Direitos Humanos, Associação de Direito Privado de fins não lucrativos, constituída para defender judicial e extrajudicialmente interesses referentes à garantia dos direitos humanos, da ACAPT Brasil, Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura, associação civil não governamental, constituída para pugnar pela abolição da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Negou-se legitimidade ao EDH, Escritório de Direitos Humanos, órgão vinculado à Secretaria de Estado Social e Esportes, sem personalidade jurídica. É inegável que uma ação civil pública, mesmo relativa a interesses difusos, pode atender aos interesses dos pobres. Imagine-se, por exemplo, uma ação para obrigar uma empresa a instalar filtros para impedir a emanação de produto nocivo a uma população local, toda ela constituída por trabalhadores pobres. O que se deve então indagar é se a legitimidade conferida à Defensoria para a propositura de ações coletivas constitui um instrumento a mais para a defesa dos necessitados ou, pelo contrário, constitui algo que se subtrai às suas finalidades institucionais. Do ponto de vista normativo, parece-nos verdadeira a primeira resposta, ainda que, na prática, possa ocorrer eventual desvio de finalidade. Órgãos da administração, direta e indireta. São legitimados para a propositura de ação civil pública os órgãos da administração pública, direta e indireta, Lei 7.347, artigo 5º, incisos 3º e 4º, ainda que sem personalidade jurídica. Código do Consumidor, artigo 82, inciso 3º. O Núcleo de Defesa do Consumidor, NUDECOM, órgão especializado vinculado à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tem legitimidade ativa para propor ação civil pública em prol da coletividade de consumidores que firmaram contratos de arrendamento mercantil. Cabe a verificação da pertinência temática entre a atuação do legitimado e a hipótese concretamente considerada. Diz Kazuo Watanabe: se nenhum nexo mantém, porque os consumidores pertencem a outro município ou a estado diverso, evidentemente, a legitimação ad causam não lhe diz respeito. Todavia, se os interesses ameaçados ou lesados guardam ligação com vários municípios, qualquer deles poderá tomar a iniciativa da demanda. O mesmo ocorre com os estados, cuja atribuição mais significativa
é relativa aos interesses regionais, estaduais e interestaduais. Em linha de princípio, a União deverá se preocupar com os interesses de âmbito nacional, mas nada obsta a que adote a iniciativa da tutela de interesses locais ou regionais, mormente na omissão dos demais colegitimados. O requisito da pertinência temática serve como obstáculo a que um órgão assuma a função de outro. Conforme Eduardo Cândia, ação coletiva em prol dos investidores no mercado de valores mobiliários pode somente ser proposta a. Pelo Ministério Público, por força do artigo 1º da Lei 7.913, de 1989, norma especial que exclui a incidência da norma geral do artigo 5º da Lei 7.347, de 1985. B. Pelos entes constitucionalmente legitimados, entre os quais não se incluem as autarquias. Resta, assim, excluída a legitimidade da Comissão de Valores Imobiliários, ainda que subsidiariamente aplicável à Lei 7.347, de 1985, mesmo porque não faria sentido solicitação sua ao Ministério Público, tendo ela própria legitimidade para propor ação. Edes Vilaré afirma que as fundações, tratadas pela Constituição como categoria apartada da administração pública direta e indireta, qualquer que seja sua natureza, pública ou privada, desde que alberguem entre suas finalidades a defesa do ambiente, ostentam a correspondente legitimidade para ação protetiva, assinalando, porém, a posição contrária de José dos Santos Carvalho Filho, para quem apenas as fundações públicas têm legitimidade.